irmãos, estamos aqui para mais uma comunhão. Dessa vez nós faremos o encerramento do nosso livro A Hora da Mudança, nosso amado irmão Pedro Dong. Esse livro faz parte do nosso projeto Livro na Minha Mão, e o Senhor tem nos dado a graça de desenvolvermos esse projeto por alguns anos e separar um tempo para ruminar mais a palavra de Deus. E esse projeto visa completar as mensagens do nosso alimento diário, é o nosso devocional. Inclusive estamos atualmente nesse volume, A Presença Invisível de Jesus. E esse devocional que nós desfrutamos diariamente, por 6 meses, depois mais 6 meses, de maneira que todo ano fica preenchido, traz uma palavra resumida sobre um determinado assunto ou livro da Bíblia, mas sempre fica algumas brechas ali, alguns pontos que não foram preenchidos. Então o projeto O Livro da Minha Mão visa completar ou cristalizar o encargo e os assuntos principais do nosso devocional, que é o nosso alimento diário, E esse livro tem esse objetivo. Aqueles que estão lendo, que estão nos acompanhando, eu creio que puderam penetrar um pouco mais no sentimento e no encargo que o Senhor tem procurado produzir em nós por meio do nosso alimento diário, Logicamente que esse livro traz para nós um aprofundamento do encargo que nós ganhamos no livro de Mateus, onde nós ficamos por um ano desfrutando cada um dos seus 28 capítulos, e fomos muito ajudados, A visão geral desse livro, na verdade, o Senhor quer mexer conosco. Ele quer mexer com a nossa atitude, produzir uma reação em nós, Não podemos ser aqueles que recebem a palavra, ouvem a palavra e não tem reação, não tem prática, não tem mudança. Então esse livro quer nos despertar e nos mostrar que agora é a hora da mudança, Senhor Jesus, especialmente nos mostrando os tempos finais, mostrando a era onde nós vivemos e a sociedade na qual nós somos inseridos e o que está no coração de Deus hoje, Que tipo de cristãos nós estamos sendo nessa terra, Que tipo de igreja nós estamos vivendo, o que nós estamos manifestando. Será que nós estamos fazendo a diferença hoje? Ó Senhor Jesus. Então esse livro vai nos despertar para essa necessidade de darmos uma virada em nosso viver. Na verdade, irmãos, nós deveríamos estar desesperados, ó Senhor Jesus, ao olhar para a palavra de Deus e ao olhar para a sociedade à nossa volta, olhar para o nosso viver, olhar para a nossa vida da igreja e perceber o quanto nós estamos aquém daquilo que Deus deseja fazer hoje por meio da sua vontade, Se nós olharmos aqui em Mateus capítulo 6, Jesus, ele ajudou os discípulos aqui na oração que ele os ensinou a fazer. Na verdade, ele queria produzir uma nova atitude neles aqui, Mateus 6, 9 fala, Jesus falando aos seus discípulos, portanto, vós orareis assim, não fiquem distantes, dispersos, é hora de vós orardes assim, ó Senhor Jesus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Consegue perceber o desespero dessa oração? Então hoje nós, como cristãos que vivemos nesse mundo, nessa era final, nós vamos ter essa oração queimando dentro de nós, para que venha o reino dos céus para essa terra, E essa vinda do reino está relacionada com a volta do Senhor Jesus, Aqui
Se nós olharmos no capítulo 3 de Apocalipse, que é um versículo interessante, no contexto da igreja de Filadélfia, né? O Senhor fala aqui, versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então essa palavra venho sem demora, aqui tem o quê? Um sentimento de urgência, de desespero, de trazer esse reino para essa terra, para que todas as coisas sejam colocadas em ordem à nossa volta, para que todo o desgoverno desse universo seja subjugado e venha o reino dos céus para essa terra. Será que nós temos esse desespero em nós? É hora de mudar a nossa atitude, ó Senhor Jesus. Também é importante, irmãos, nós percebermos que isso só vai acontecer por meio de uma edificação. É tempo de nós nos envolvermos com a edificação de Deus. Esse reino não vai vir do nada. Esse reino é resultado de um processo de edificação, né? Por isso que Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus também expressa o seu desespero, né? Versículo 18 ele diz: também eu te digo, falando para Pedro, né? Querendo gerar também uma mudança de atitude em Pedro. Ele fala: e sobre essa pedra, né? Eu te digo, tu és Pedro, tu és parte dessa edificação. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ó Senhor Jesus. Então ele fala de uma edificação. Essa edificação está ligada com a verdade de Deus, né? Então isso é muito importante nesse livro, né? Porque ele mostra que Deus é a única verdade desse universo, e aquilo que ele está fazendo hoje é a sua edificação. Como cristãos, nós vamos nos posicionar por isso e sermos aqueles que estão envolvidos com essa edificação, fazendo parte desse projeto que está sendo levado a cabo, né? Não podemos estarmos dispersos, não podemos sermos crentes meninos que são levados de um lado para o outro, como diz aqui em Efésios capítulo 4, né? Os irmãos acompanhem, versículo 14: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Isso é a esfera à nossa volta. O que existe no mundo hoje é uma esfera de falsidade, de artimanhas, de mentiras, que domina as pessoas. Como membros do corpo de Cristo, que é o encargo de Paulo aqui nesse capítulo, nós não podemos estarmos como meninos. É hora da mudança. Deixar de ser meninos, levados ao redor por toda artimanha, toda mentira que está à nossa volta, mas seguindo a verdade em amor. Aleluia. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, ó Senhor Jesus, né? Se nós olharmos também aqui no contexto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 e 10, nos mostra a importância de nós estarmos engajados também nessa luta da verdade de Deus, da sua edificação nessa terra. Olha aqui: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios, da mentira. Olha só, tudo que está acontecendo hoje, essa esfera de artimanhas e mentiras, é a esfera do anticristo, que já está latente, acontecendo, né? Sabemos que no tempo e no espaço vai surgir alguém que vai se levantar contra Cristo, né? Chamado anticristo. Isso está bem detalhado em outros textos da palavra de Deus, tanto aqui em Tessalonicenses como também capítulo 13 de Apocalipse e outros textos de Daniel. Não é o nosso objetivo nessa noite, é mostrar para vocês a importância
de nós nos despertarmos e não cairmos nessa onda de falsidade e mentiras que está à nossa volta, né? Aqui fala no versículo 10: com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Irmãos, se nós não ganharmos essa percepção de que é hora da mudança, é hora de nós nos posicionarmos por essa verdade, com amor à verdade, é o amor pela edificação de Deus. O que Ele está fazendo hoje nessa terra, edificando a sua igreja para combater toda a esfera de falsidade e mentira, né? Trazer o seu reino para essa terra. Senhor Jesus, possamos perceber, esse é o encargo central desse livro, né? Nos tirar de uma atitude passiva e despertar o nosso espírito para uma mudança de atitude. Jesus é o Senhor. Se nós percebemos isso, nós ganhamos o foco central desse livro. Aqueles que estão lendo, que não leram, que entrarem, vão ganhar essa percepção de maneira mais profunda. Amém? Eu desejo que os irmãos possam ter essa experiência de aprofundar nesse livro. Bom, nós vamos trabalhar hoje o capítulo 6, que é o capítulo conclusivo, né? Cujo tema é os trabalhadores da última hora, né? Esse capítulo está baseado no capítulo 20 de Mateus, versículo 1 a 16. E o que temos aqui é um verdadeiro chamado. É um chamado de Deus para mim e para você. Nessa parábola, chamada a parábola da vinha, Jesus ele tem um objetivo aqui. Na verdade, ele também quer mexer com a minha atitude e com a sua atitude. Na narrativa aqui nós vemos que o dono de uma vinha sai. Ele sai, né? No versículo 1 mostra isso. Vou só narrar para vocês aqui por cima, né? Ele sai e começa a convocar trabalhadores para aquela vinha. Então ele sai durante um dia em 4 turnos de hora, né? O turno das 6 da manhã, o turno das 9 da manhã, da meio-dia, 15 horas, ele fecha, aparentemente acabou, né? 4 turnos de um dia, mas ainda ele abre um espaço, e às 17 horas, na última hora, ele sai novamente. E ele encontra ainda um grupo de pessoas que estavam desocupadas, e convoca esse grupo para trabalhar na sua vinha. E esse grupo recebe o chamado, vão para a vinha, trabalham e são galardoados, né, por esse dono da vinha. Aí no versículo 16 ele encerra o texto dizendo: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Ó Senhor Jesus. Na verdade, o encargo aqui não é desmerecer os trabalhadores que entraram na vinha nos turnos anteriores, das 6, das 9, das 12 ou das 15, mas é mostrar para nós que é possível entrar. Às 17 horas, na última hora, um grupo entrou. Um grupo percebeu que era possível dar uma virada. Ainda havia tempo para a mudança. Ó Senhor Jesus. E esse é o sentimento desse livro, né? E desse capítulo em especial. Mostrar para nós que é hora, é possível. Ó Senhor Jesus. E esse grupo, essa atitude desse grupo também diz respeito a um viver totalmente fora da caixa. Não é algo convencional. Imagina, alguém que entrou na última hora, ele trabalhou muito menos do que os que trabalharam o dia todo, mas recebeu o mesmo galardão. Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque o critério de Deus não é o critério dos homens. Porque quem faz a obra é Deus e não os homens. O Senhor quer produzir em nós uma atitude
Ele quer ver em nós uma atitude, como ele viu nesse grupo de trabalhadores. Na verdade, irmãos, aqui tem um estilo de vida. Esses trabalhadores aqui indicam um estilo de vida de pessoas que estão agarrando as oportunidades que o Senhor está dando para eles, né? Você está fazendo isso? Você está aproveitando as oportunidades que Deus está te dando? Ou você está deixando passar na sua frente, né? Se nós olharmos aqui em Mateus 4, tem um modelo aqui que se aplica a um grupo de pessoas que são como esses trabalhadores aqui de Mateus 20, né? Olha só, Mateus 4, versículo 18. Jesus caminhava junto ao mar da Galileia, e ele viu dois irmãos, chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar. Eles eram pescadores, estavam ali na profissão deles. E disse Jesus para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ora, a proposta aqui era de uma virada. Pescadores profissionais que eles eram, né? E aqui tinha mais um grupo com eles. Na sequência vocês vão ver isso, né? O Tiago, o João estavam ali também. Era uma empresa de pesca, talvez um empreendimento até grande, vultoso. Mas Jesus chegou para eles e falou: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Era necessário que houvesse neles uma mudança de percepção, uma reação diferente. Irmãos, e é tremendo, né? Que esse grupo de galileus tiveram simplicidade e fé para deixar tudo, deixar suas redes e seguir o Senhor. Que fala aqui, versículo 20, né? Que então eles imediatamente deixaram as suas redes e o seguiram, né? E na sequência também o complemento do grupo, né? Formado por Tiago e João, fizeram o mesmo. Eles, no mesmo instante, versículo 22, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O que é isso? São pessoas que mudaram o seu estilo de vida. O que está por trás aqui dessa parábola de Mateus 20 e ampliando aqui para Mateus 4, é um novo estilo de vida. Só que produzir em mim e você um novo estilo de vida. Esses trabalhadores da última hora são fora da caixa. Eles não vivem mais no modo convencional em que vivem os cristãos. Se nós olharmos para o significado espiritual, né, de Mateus 20, para os turnos anteriores de trabalho que Jesus foi chamando ali, naquele dia, diz respeito ao quê? A história da igreja, diz respeito à era da igreja. É uma aplicação, é um chamado para a igreja. Mas Jesus apontou para um período muito especial, da última hora, onde isto exigiria desse grupo, e nós somos privilegiados em receber essa palavra, uma nova atitude, uma mudança de estilo, não mais um viver convencional, nem mesmo no modo como fizeram as gerações anteriores, mas de fato temos que nos tornar esses pescadores de homens, ganharmos o foco da vinda do Senhor, né? O foco também em apressar a vinda do Senhor, né? Tem um texto aqui em Pedro que mostra isso para nós, né? A 2 Pedro, o que diz aqui? Capítulo 2, né? Vamos abrir aqui. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, diz: (3:12) começar no 11, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Olha só, estamos nesse período, um período onde as coisas estão acontecendo, final da era,
A última hora, das 17 para as 18. Deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade. É uma virada. É uma virada, é a hora da mudança. Esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Isso está prestes a acontecer, irmãos. A palavra de Deus está dizendo. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, né? E voltando no 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Esse é o estilo de vida de um trabalhador da última hora, de alguém que está recebendo o chamado de Deus, está se posicionando na última hora, último momento. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa nos despertar para isso, né? Eu separei aqui 3 características, né, desse trabalhador da última hora, que é alguém que está fazendo essa virada. É alguém que percebeu que é a hora da mudança. Chegou a hora, e a hora mudou. E agora é agora. A hora é agora. Esse é o momento. Não podemos ficar olhando, contemplando, mas temos que agarrar a oportunidade que o Senhor tem dado para nós, a porta que Ele está abrindo para nós. Então, irmãos, 3 características que o capítulo nos mostra, né? O capítulo 6, eu vou pontuar aqui rapidamente. Primeiramente, esse trabalhador da última hora precisa ser alguém que sai da condição de geração incrédula para ser uma geração daqueles que creem. Ó Senhor Jesus, talvez aqueles que não entraram no último turno das 15 horas, que estão nesse período final, é muito mais difícil crer nesse momento. A força da mentira, da falsidade, do engano é cada vez mais forte, cada vez mais prevalecente. Muitos cristãos estão sendo arrastados, estão se envolvendo em causas que não são a causa do reino dos céus, não são a causa da vinda do Senhor, para colocar as coisas em ordem nessa terra. Ó Senhor Jesus, é uma esfera de muito engano. E muitos estão se tornando como uma geração incrédula. E Jesus fala isso aqui em Mateus, vamos abrir, capítulo 11, né? Mateus 11, olha só. Senhor Jesus, 11:16 de Mateus fala: mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não planteastes, porque veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Irmãos, Jesus apontou para uma geração incrédula, e essa geração só cresceu. Essa incredulidade que Jesus enfrentou aumentou cada vez mais. E pasmem, entrou para dentro da igreja. Existe um Deus que governa esse século, né? Tome cuidado. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos mostra isso. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Existe um Deus desse século que realiza
uma obra de mentira, de engano terrível sobre as pessoas. Ó Senhor Jesus. E esse trabalhador da última hora teve que sair disso, teve que romper com isso, fazer uma mudança, fazer uma virada, deixar de fazer parte dessa geração incrédula para se tornar a geração daqueles que creem, a geração da fé. Você faz parte da geração da fé? Ou você faz parte da geração incrédula, né? Ó Senhor Jesus. Temos estudado o livro de Efésios e como temos sido ajudados. Olha só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Ó Senhor Jesus, saia da condição de uma geração incrédula. Precisamos ganhar a luz de Deus no nosso coração. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? O que nós estamos buscando hoje como cristãos? É essa herança? Ou é a herança dessa terra? Ou são as coisas dessa terra? Qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só que interessante. Como experimentar a suprema grandeza desse poder e a eficácia da força desse poder? É para os que creem. A geração dos que creem, dos que deixam de ser uma geração incrédula, aquele grupo de trabalhadores das 17 horas estavam entre os incrédulos, mas tiveram a reação: Jesus é o Senhor. Mudaram de lado. Eu e você precisamos mudar de lado hoje. 2 Pedro. O que diz 2 Pedro? Capítulo 2, né? Verdade. 1 Pedro 2, 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Se nós cremos, o Senhor Jesus, sua obra de edificação da igreja, a verdade do Evangelho, a verdade absoluta de Deus nesse universo, se torna uma pedra angular para nós, que encaixa o nosso viver, preenche o nosso viver. Se isso não acontece, se eu faço parte da geração incrédula, se eu não creio, é uma pedra de tropeço, de rejeição. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. O Senhor tenha misericórdia de nós, né? Não somos essa geração que não crê, mas a geração que crê. Olha só, Hebreus 10, versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Já passamos as 17 horas. Aquele que vem virá. Ó Senhor Jesus. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Irmãos, não retrocedamos. Não sejamos parte da geração incrédula, mas façamos parte da geração que crê. Nós, porém, não somos dos que retrocedem ou dos que não creem, dos que vivem de maneira tradicional, no modo convencional, o modo da incredulidade. O final desses é a perdição. E a perdição aqui não é apenas a perdição da alma,
mas é a perdição daqueles que não vão ganhar o galardão, os que não vão entrar, que não vão fazer a mudança, que não vão sair da caixa e vão perder o galardão. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você quer fazer parte desse grupo? A geração da fé ou a geração incrédula? Essa é uma pergunta. Essa é um chamado. Aquele grupo de trabalhadores de Mateus 20 recebeu esse chamado e reagiu positivamente. Assim como aquele grupo de Mateus 4, né? Deixaram imediatamente as redes e seguiram o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Também temos que ter outro nível de mudança de atitude. Sair da condição de uma geração passiva para se tornar uma geração que acolhe o falar profético de Deus. Falar de Jesus na sua geração foi um falar profético. A promessa da vinda do Senhor, que não tardará, é um falar profético. Como é que você está? Você está ativo? Ou você está passivo em relação a isso? Você é uma geração passiva ou você é uma geração ativa? Olha só o que diz Mateus, vamos olhar aqui e ganhamos um pouco mais de luz. Mateus capítulo 13. Quando Jesus também andava no seu ministério terrenal, ele encontrou um grupo de pessoas que não tinha reação. Eram passivos, eram críticos, tinham reserva. Olha só, Mateus 13, e eram os da sua própria terra. 53. Tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. Chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Parecia uma reação positiva, mas eram pessoas que estavam apenas o quê? Na superfície de um viver cristão, né? E eles começaram a questionar quem era aquele. Não é este o filho do carpinteiro? Existe credibilidade nessas palavras? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão? Eles começaram a questionar, colocar dúvida. Ó Senhor Jesus. E o resultado disso, irmãos, versículo pulando para o 58, é que Jesus não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade, passividade deles. Porque a nossa incredulidade para com a palavra vai gerar passividade. Esse grupo aqui, na verdade, eles reconheciam Jesus, mas eles não reconheciam a necessidade de obedecer a palavra que vinha de Jesus. Como é que nós estamos vivendo hoje? Você reconhece Jesus? Sim, eu reconheço. Eu creio em Jesus. Mas você crê nas palavras de Jesus? Esse povo aqui não creu nas palavras de Jesus. Talvez não era como aquela geração em queda de Mateus 11, que não recebeu nem Jesus. Fala que milagres foram feitos ali, mas não muitos. Aqui eles avançaram um pouco mais. Eles criam em Jesus, mas não criam nas palavras de Jesus. Não recebiam falar profético. Não estavam preocupados em compreender e obedecer às palavras de Jesus. Olha só Efésios, capítulo 5, né? O que nos diz aqui? 5,17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, como esse grupo aqui, de Mateus 13. Mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender. Nessa era final, nesse momento, nessa hora final, já passam das 17 horas. Qual é a vontade do Senhor? Não sejamos uma geração passiva, mas sejamos uma geração que acolhe o falar profético de Jesus, que recebe a sua palavra
e pratica a sua palavra, né? Ó Senhor Jesus, tem um exemplo muito rico que nós sempre usamos e vou usar novamente, que está em Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, não tem como não ler. Outra razão ainda, temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens. Olha só, aquele grupo de Mateus 13 só viu o homem Jesus no aspecto negativo da limitação dele, e não creram nas suas palavras. Ó Senhor Jesus, temos aqueles que acolhem as palavras não como palavra de homens, e sim como em verdade é palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só, esse é um novo nível de fé. A geração que crê, a geração da fé, também é uma geração que acolhe a palavra profética de Deus, como palavra que vem de Deus, e pratica essa palavra, a tal ponto que ganha um galardão, como aqueles trabalhadores de Mateus 20, né? Se tornam pescadores de homens, dão uma virada, uma mudança de estilo. Jesus é o Senhor. Por fim, precisamos sair da condição de ser uma geração sem perspectiva, para nos tornar uma geração de vencedores. Na verdade, irmãos, o chamado de Mateus 20 é um chamado para os vencedores. Como está o seu viver? Você faz parte de uma geração que não tem perspectiva, no aspecto do reino dos céus, no aspecto de cooperar com o Senhor? Você é um desempregado nos assuntos do reino dos céus, nos assuntos de edificar a igreja, de gerar materiais, de pregar o evangelho, de cuidar de pessoas, ser ativo no serviço da igreja. O Senhor pode contar com você de fato? Ou você é um desempregado? Mateus 20. Como estavam aquele grupo de trabalhadores ali? No versículo 6 de Mateus 20 mostra. Na última hora, passavam 17 horas, o que eles estavam fazendo? E saindo por volta da hora 11ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o tempo todo? Já são 17 horas. E vocês continuam desocupados. Ó Senhor Jesus, uma geração sem perspectiva do reino, sem a perspectiva da volta do Senhor, sem a preocupação em apressar a vinda do Senhor. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mas eles receberam esse chamado. Aleluia! Fizeram uma mudança, perceberam que era a hora da mudança e fizeram uma virada. E o texto mostra isso. E ganharam o galardão. No final ele fala, como já lemos, versículo 16: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Quero sacar a parte final agora. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. O que é isso? É o critério dos vencedores. Ao ser chamado, se você não reagir, você não será um escolhido, você não será um vencedor. Esse grupo aqui deu a virada. Ó Senhor Jesus, é o mesmo princípio de Apocalipse capítulo 17, não é isso? 17, 14. Vamos olhar o que diz. Quem estará ao lado do Senhor? Quem pelejará ao lado do Senhor? Pelejarão eles com o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá.
pois Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Jesus é o Senhor. Não basta ser chamado, é preciso nos tornarmos esses eleitos, esses escolhidos e fiéis que estarão lutando ao lado do Senhor. Esse é um chamado para os vencedores, né? Jesus é o Senhor. Hoje o Senhor está nos chamando para fazer parte desse grupo de vencedores. Estamos na última hora, já passam das 17 e nós precisamos nos despertar e recebemos esse falar do Senhor. Reagimos como esse grupo aqui reagiu, né? Para terminar, eu quero ler um versículo de Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos começar no versículo 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Graças ao Senhor que nós não estamos em trevas. A palavra está chegando. A hora da mudança. Alimento diário, a presença invisível de Jesus. Não estamos em trevas. Projeto, livro na minha mão, nos tira das trevas. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ó Senhor Jesus, o dia do Senhor virá como ladrão. É de surpresa. Para aqueles que não estão reagindo e recebendo o falar de Deus, estão sendo despertados, estão dando a virada, estão mudando. Portanto, ou porquanto, todos vós, filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Cheio de trevas aí, vão. Falsidade, mentiras, um mundo tenebroso à nossa volta. Não somos das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais que estão à nossa volta, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Esse grupo aqui demorou a acordar, mas acordou. Se tornou um grupo sóbrio, trabalhadores da última hora, mudança de estilo de vida. Que maravilhoso, né? De desocupados se tornaram trabalhadores da vinha do Senhor, da edificação do Senhor. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Tem gente mergulhado nas trevas, se embriagando, alienados, loucos. Ó Senhor Jesus, o aspecto negativo, são loucos, insensatos, né? Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé. Os da fé têm uma couraça. Ó Senhor Jesus, não, o mal não consegue entrar, a mentira não consegue entrar. A couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Jesus é o Senhor. Esse é o viver de um vencedor, alguém que está recebendo o chamado para ser um vencedor e passa a andar nessa luz desse chamado, vai sendo trabalhado como escolhido e ao final será um dos fiéis que receberá o galardão de estar juntos com o Senhor. Irmãos, vale a pena. O Senhor possa nos despertar, né? Que esse livro possa cooperar de alguma maneira para o nosso despertamento espiritual. Eu oro ao Senhor para que essa palavra possa mexer comigo e com você, gerar de fato uma mudança de atitude em nosso viver. Somos como esses trabalhadores aqui de Mateus 20, uma mudança de estilo, uma mudança de atitude. Jesus é o Senhor, que Ele possa abençoar a sua vida, te suprir graça, força para se levantar e mudar. Jesus é o Senhor.